Boa noite. Boa noite, pessoal de casa também, os internautas. Boa noite, o pessoal presente. Nós vamos começar nossas atividades da noite com a leitura do livro de Lorival Lopes, Paz Todo Dia. Mensagem de número 228. O bem-estar retorna. Não é por causa de uma discussão, de um desentendimento, de um mal-entendido, que você deve ficar com a dor de cabeça sem solução. Paciência. Tal como a árvore que no vendaval experimenta a força de suas raízes e liberta-se das folhas secas, assim você deve ser durante contrariedades. Não acredite em mal-estar permanente. Recomponha-se. Pegue o que sofreu e use-o como experimento em novas ações. Refaça-se. Nas lavouras, o que fica embaixo da terra após a colheita favorece a plantação seguinte. Então, meus irmãos, primeiro, deixa eu falar novamente que a paz de Jesus esteja conosco e que nós sejamos árvores que deixemos cair as folhas secas, a maldade, tudo que é ruim, e que deixemos brotar as folhas verdes, viçosas, que nos fazem crescer. Porque para nós crescermos, é preciso nós repararmos. No momento em que nós estamos reparando os erros que cometemos, nós evoluímos. E é assim mesmo, de degrau em degrau, derrubando todas as folhas secas, mas fincando nossas raízes no bem, no amor, no caminho que é Jesus, a verdade e a vida, nós evoluímos sempre. Então, vamos passar agora para o segundo momento das nossas atividades. Todo mundo continua nessa concentração, nessa vibração do bem, do amor, pedindo a Jesus que nos ilumine, nos oriente, nos guarde, nos faça resplandecer, reflorescer verdemente todos os dias, porque é durante a caminhada que nós vamos amadurecendo. Mestre Jesus, amigo de todos os momentos, guia, farol das nossas vidas, Deus Pai Todo-Poderoso de amor e de bondade, muito obrigada, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvirmos mais uma atividade da noite. Ilumina, Senhor, o palestrante, ilumina-nos também para que nós possamos entender e que nós evoluamos, cresçamos e possamos ser pessoas melhores. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo pão nosso de cada dia, pelo pão espiritual, pelo pão material. Muito obrigada pela nossa oportunidade de estarmos aqui reencarnados, Senhor. Que assim seja. Então, boa noite de novo. Vamos dar prosseguimento, né? Vamos dar continuação às atividades. E o tema central é preciso nascer de novo. Hoje nós temos como convidado aqui Lázaro Ferreira. Seja muito bem-vindo, que Jesus te ilumine e que você possa nos trazer todo o conhecimento sobre a palestra Reencarnação, um minutinho só, Ciência versus Religião. Lázaro, fique à vontade. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que essa mesma paz seja uma constante em nossas vidas. Agradecer ao convite para estar aqui novamente com vocês, né, conversando sobre um tema muito importante, como o tema central já nos propõe, é preciso nascer de novo, né? Jesus já havia dito isso, né? E aí nós vamos falar sobre reencarnação. O que a ciência fala, o que a religião fala, né? Então, buscando e pesquisando sobre o assunto,
nós encontramos um pesquisador chamado Ian Stevenson, que na Universidade da Califórnia ele fez diversos estudos e experimentos para descobrir algo sobre a reencarnação, totalmente fora de religião, totalmente fora das questões dogmáticas que prendem alguns estudos já feitos nesta área, né? Então, um estudo estritamente científico, buscando entender o propósito da reencarnação e se ela realmente existe, né? Ele veio a falecer em 2007, mas esse estudo continua com os seus percussores, as pessoas que ainda estão lá estudando que estudaram com ele e continuam ainda a fazer esses estudos, né? E eles se baseavam muito na pesquisa em torno das crianças, né? Eles interpelavam as crianças, perguntavam a elas sobre as vidas pregressas. Eles tinham um gancho muito interessante, que era deixar a criança falar à vontade o que ela tinha para falar, e a criança ia falando, e eles colhendo essas informações, né? Então eles tinham as crianças como base de pesquisa para esse estudo, mas eles usavam também a hipnose e a regressão de memória, que essas duas eles não tinham muita firmeza nas comprovações, tá? Por conta de que as pessoas que passavam por este processo já tinham sofrido a influência do meio ao qual vivia, ou outros tipos de informação, né, a respeito da reencarnação, e poderiam estar ali fantasiando ou colocando, como a gente pode dizer, enxertos na informação. Mas a criança não. A criança, ela, pelo simples fato de não precisar de ter a credibilidade de quem está ouvindo, ela simplesmente fala, né? Eu lembro que minha filha, quando tinha 4 anos de idade, se eu não me engano, ela lá no centro que a gente frequentava, ela viu toda a movimentação que acontecia na frente, né? Lá na palestra doutrinária que aconteceu, ela estava relatando tudo o que estava acontecendo no plano espiritual e conversando com a gente, né? Então a criança não precisa daquela questão de acreditarem no que ela está falando. Ela simplesmente fala. E foi aí o ponto de partida que o Stevenson, né, se prendeu para poder fazer as suas pesquisas. E, lógico, a comunidade científica foi em cima dele, agredindo ele com palavras e tendo a total descrença do estudo que ele estava fazendo, mesmo sendo um estudo sério, né? Não é nada novo. Assim aconteceu também com a doutrina espírita, né? Quando ela começou com Kardec, estudando e conversando, fazendo o diálogo com os espíritos, ele recebeu duras críticas sobre o que ele estava propondo dentro da doutrina espírita, dentro da então recém-criada, vamos dizer assim, ciência espírita, porque a nossa religião, a nossa doutrina espírita iniciou como ciência, né? E ela tem esse tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e religião, e tem uma quarta base que seria a parte artística, né? A arte também faz parte da doutrina espírita. Então, Kardec trazendo algo muito preciso, porque ele veio de um ponto muito específico, que seria a vida após a morte, né? Essa consciência que perdura após o findar da vida orgânica, da vida biológica. O corpo, ele, como os espíritos mesmos falam, né? O corpo serve como um instrumento de
depuração do espírito serve como um instrumento para o espírito se evoluir moralmente, intelectualmente. Então, Kardec, partindo deste ponto, ele faz uma pergunta aos espíritos, né? Para que serve a reencarnação? Porque Jesus disse: não se admire se eu falei para você que é preciso nascer de novo. E o nascer de novo, o Cristo disse que é justamente a reencarnação. Na Bíblia nós temos diversos pontos dentro dela que fala sobre a reencarnação, né? Então, Kardec faz essa pergunta aos espíritos, né? Para que serve a reencarnação? Para que serve que o espírito precisa voltar, né, inúmeras vezes? Para que ele progrida intelectualmente e para que ele possa se reajustar com as leis divinas. Olha que interessante, né? Então, as oportunidades que nós temos de reencarnar é para que a gente possa se elevar intelectualmente e fazer esse reajuste com as leis divinas. Mas Lázaro, e se o espírito não se desajustou com as leis divinas? Para que ele possa se enquadrar cada vez mais com ela. Porque quanto mais ele vai ter esse despertamento de consciência, mais entendimento sobre as leis ele vai ter, mais consciência sobre a lei divina ele vai ter, mais exemplos ele vai ter que dar sobre essa lei divina, mais adiante ele vai ter que seguir no caminho que leva até o nosso Deus, né? Então, como ele vem perguntar também mais na frente, em que se baseia o dogma da reencarnação? Para ser fiel, ele vem, em que se baseia o dogma da reencarnação? Está lá na pergunta 171 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberto a seus filhos uma porta para o arrependimento. Olha que coisa, né? Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela vem trazer algo que seria o contraponto dentro do que a ciência vem findar com a morte, né? Que ela diz que morreu, acabou. A doutrina espírita vem dizer que morreu, continua e retorna. Olha que coisa, né? Morreu, continua e ainda tem a possibilidade de retornar. O espírito retorna quantas vezes se fizer necessário para que ele possa realmente se encontrar um espírito puro, para que ele possa retornar ao Pai e entregar-se na mão dele e dizer: que queres que eu faça? Olha que interessante, né? E aí Jesus vem dizer que ele e Deus eram um só. Por quê? Porque o Cristo estava em tamanha consonância com as leis divinas que toda a movimentação que ele fazia era única e exclusivamente a vontade de Deus. O espírito, quando atinge o nível do Cristo, ele perde o livre-arbítrio. Mas perde por quê? Porque ele não tem mais essa escolha. A escolha dele é o bem, é a lei divina. E somente alcançaremos isso através das inúmeras reencarnações, das inúmeras vezes que nós vamos ter que despertar a nossa consciência, tirar as carapaças dos nossos olhos e ler novamente o livro da vida, entender mais profundamente essa nossa existência. A gente traz o livro porque, se a gente parar para analisar, quem já leu mais de uma vez o Livro dos Espíritos aqui? Quem já leu mais de uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo? Foi a mesma coisa quando leu a primeira? Não. A última vez que nós lemos, certamente não foi da mesma forma que nós lemos da primeira vez. Já enxergamos novas palavras. Colocaram lá, foi? Não, né?
ela já estava lá. Nós ainda não tínhamos condições de percebê-las, de enxergar mais profundamente aquele entendimento. Assim se dá com a reencarnação. Nós vamos enxergar mais profundamente o eu. Nós vamos conseguir mergulhar cada vez mais intimamente na gente, se conhecendo cada vez mais, interiorizando as leis divinas, fazendo com que a nossa vida seja realmente pautada nas leis de Deus, nas leis de amor. Olha que coisa magnífica é a reencarnação. É por isso que a doutrina espírita é chamada de o Consolador Prometido, porque nenhuma outra traz essa revelação tão bem estruturada, tão bem fundada, tão bem embasada como a doutrina espírita. Não que isso seja exclusividade da doutrina espírita, longe disso. O Espiritismo já existia mesmo antes desta palavra ser cunhada por Allan Kardec. Já existia desde que o mundo é mundo, né? Os egípcios já falavam sobre isso. Na Índia já tem relatos sobre isso também, sobre a espiritualidade, né? Mas nada embasado ou tão bem fundado, fundado como a doutrina espírita trouxe, como Kardec trouxe, como ele conversando com os espíritos, né? Trazendo as explicações minuciosas sobre a doutrina espírita. Mas muito culpa também da ciência trazer uma descrença sobre o que a religião vem trazer, de explicação sobre os diversos casos que nós temos dentro da nossa sociedade, né? E tem 3 que a ciência ainda não conseguiu descobrir e que a religião também vem trazer muito... sem um embasamento muito profundo e que faz com que a ciência traga o descrédito, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Se a religião não traz isso com um embasamento muito forte, a ciência não vai dar crédito, não é verdade? E muito culpa disso são das religiões, aos quais não tocavam a razão. E a ciência precisa que algo toque a razão para que ela venha dar crédito. Se a gente pegar o livro A Gênese e apresentar a qualquer um cientista de pesquisa muito séria, embasada, e tem um conhecimento na área, ele vai entender que aquilo ali é realmente um livro científico, porque ele trata da Gênese, da criação de tudo. E ali está muito, mas muito consonante com o que os cientistas trazem. Até da questão do resfriamento da Terra, da criação da Terra. Ele vem mostrar o lado espiritual da criação da Terra. É isso que o livro A Gênese tem na sua parte inicial, que é toda a técnica, né? Uma parte toda técnica que ela vem trazer, às vezes até bem maçante um livro para ser estudado, precisa ter um conhecimento prévio do livro dos Espíritos para poder entrar na Gênese estudando e ter um entendimento melhor dele, porque é muito técnico o livro, tá? Quem já teve a oportunidade de lê-lo sabe. Então, assim, o cientista, ele quer algo que toque a razão, que chegue lá tocando fundo a sua razão. E a reencarnação, sendo estudada de forma muito séria, precisa justamente trazer o porquê dessa necessidade da reencarnação. Parando para analisar, Kardec pergunta: se não existisse a reencarnação, como é que seria a evolução da humanidade? Os espíritos respondem de pronto: não teria evolução. Porque imagine se a todo momento o espírito nasce, e ele nasce como ali criado naquele momento. Ele não teria a sua consciência pregressa, ele não teria as suas aptidões pregressas.
Partindo do ponto que Deus é infinitamente justo e bom, por que Ele daria dons a uns e a outros não? Já que a explicação de algumas vertentes filosóficas ou religiosas é justamente essa, de que alguns nascem com dons e outros não. Aqueles dons ou aptidões que determinados espíritos nascem ou já trazem consigo são aquisições do espírito. Não foi nada dado a ele, né? Partindo do ponto que o espírito é criado simples e ignorante. Ele é simples na sua essência, ignorante porque desconhece tudo. Ele vai adquirir o conhecimento com o passar das suas encarnações, sucessivas reencarnações, e passando pelo processo de educação dos seus sentimentos e educação das suas paixões. Ele vem a despertar a sua consciência e aí o espírito começa a ter o seu desenvolvimento intelectual, a ter o seu desenvolvimento moral. Então, se o espírito é criado no momento da concepção, no momento em que ele nasce, ele vem puro, ele vem sem as suas aptidões ou sem os seus dons que ele posteriormente teria adquirido, né? Então ele vem sem nenhum entendimento. E como explicar que ele tem determinado aptidão para a arte? Como explicar que ele tem determinada aptidão para a ciência? E até dentro destas questões, uma aptidão mais aprofundada para dirigir ou para atuar, ou para trabalhar nas exatas ou na área de humanas, um viés mais artístico, um viés mais filosófico. Como explicar isso? É aí que para e barra a ciência e barra também algumas religiões, que começam a entrar no campo da intuição ou no campo dos achismos, né? Que a ciência não vai lá. A ciência pesa, ela calcula, ela estipula, ela mede, ela confere, ela precisa de algo tangível, algo muito concreto, para que ela possa dar validade àquilo ali, né? Então, ela se afasta da religião neste momento. E a doutrina espírita traz justamente isto, a união da ciência com a religião. São os embasamentos que Kardec traz, umas questões filosóficas muito bem pautadas, que vai fazer com que a ciência, dentro, já contida na doutrina espírita, venha fazer com que a validação da existência do espírito, da comunicabilidade entre os espíritos, né? Porque o encarnado e o desencarnado são espíritos, então eles têm como se comunicar, sim, através da mediunidade, onde Kardec fala que nós todos somos mais ou menos médiuns, né? E aí, trazendo justamente isso dentro da doutrina espírita, Kardec vem explicar que o espírito já pré-existe antes do corpo e continua a existir após a sua morte física. O corpo não cessa a vida do espírito. Ali há uma continuidade, onde ele vai adquirir novas experiências, e a experiência que ele adquiriu nesta encarnação é levada com ele. Diversas são as pessoas que têm inúmeras aptidões. Para explicar isso, somente as reencarnações. Somente através da reencarnação para explicar isso. Para explicar um contato muito mais suave que nós temos hoje com a doutrina espírita, um entendimento muito mais claro da doutrina espírita, somente a reencarnação para explicar isso.
trazendo o quê? Entendendo o quê também? Que nós não estamos no primeiro contato com a doutrina espírita. Quantos são aqueles que adentram a casa espírita e depois saem? Aquilo ali não é para mim. Aquele entendimento ali está muito além do que... Nossa, eu não consigo imaginar isso. Como é que todos os problemas que atormentam a minha vida é responsabilidade minha? Como é que tudo que está acontecendo na minha vida foi eu que busquei? Às vezes isso é um peso muito grande para a pessoa entender, né? E a doutrina espírita traz isso para a gente. Mérito nosso, tudo aquilo de bom que nós fazemos. Responsabilidade nossa, tudo aquilo de ruim também que nós fazemos. Não tem uma terceira pessoa, não tem um outro que venha dizer, poxa, a minha vida está assim, está assada por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, minha vida está desta forma porque eu busquei que ela estivesse desta forma. Se nós adentramos uma casa espírita, se nós buscamos qualquer tipo de religião, é porque nós já estamos cansados da forma que nós vivíamos anteriormente. Existia um vazio dentro de nós. E nós buscamos uma religião para poder entender o porquê deste vazio e preencher ele somente com Jesus. Somente Jesus pode preencher este vazio ao qual as nossas paixões faz com que a gente sinta, né? E educando elas, a doutrina espírita vem nos ensinar como educar as nossas paixões, educar os nossos sentimentos, fazer com que a gente venha caminhar de forma mais firme na nossa vida, com menos deslizes. Olha, eles vão acontecer, mas vão ser menos os deslizes. E quando ele acontecer, nós vamos estar cientes de que aconteceu e vamos retomar a nossa caminhada até o Cristo. De que forma explicar este entendimento sobre a pluralidade das existências, a comunicabilidade entre os espíritos, pluralidade dos mundos habitados, Deus único, soberanamente justo e bom. Como entender isso em uma única encarnação? Nós já estamos tendo contato com a doutrina espírita em sucessivas reencarnações. Certamente este não é o primeiro contato com a doutrina espírita. E somente a reencarnação para poder explicar isso. Kardec traz algo muito singular dentro da doutrina espírita, que é o estudo do espírito. Ele vem trazer a conexão entre o que nós já sabemos do plano físico, o que os cientistas já sabem do plano físico, e a ciência se limita à questão física e ali ela para por conta disso. A doutrina espírita vem trazer um novo leque de conhecimento. Ele abre um leque de conhecimento por conta do plano espiritual e fazendo a conexão ao qual a ciência não tem condições de ir. A doutrina espírita traz. Ela traz algo porque a ciência, até hoje, não consegue entender por completo a função do cérebro. Porque a função do cérebro não está nele. Quem comanda o cérebro? Alguém sabe? O Espírito. O Espírito se utiliza desta ferramenta para impor a sua vontade. Tudo que acontece no nosso corpo parte do Espírito. Se o Espírito se afasta do corpo, acaba a vida orgânica. A ciência não consegue entender isso. Ela ainda não consegue entender o porquê da morte. O porquê o corpo está ali, bem, com vida, e do nada cessa-se a vida. Né? Lógico que tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, né, de acontecer. Não existe a morte súbita, morreu por motivo qualquer, não. Tem um motivo físico que vai proporcionar o desligamento do espírito do corpo.
né? E esses laços que vão se afrouxando, os laços do espírito que vão se afrouxando do corpo, faz com que a morte orgânica aconteça. E a ciência se limita por não acreditar justamente no espírito. Kardec traz algo muito, mas muito preciso sobre esse estudo dentro do Livro dos Espíritos, né? Que ele já começa perguntando o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois disso ele vem estudar da vida espírita, da vida do plano espiritual, aonde ele vem estudar e trazer os relatos dos espíritos sobre o plano espiritual. Então é mais uma fonte de estudo sobre a reencarnação. Como nós vamos diminuir as nossas mazelas, que são muitas, em uma encarnação só, já que nós estamos fadados a progredir, já que nós estamos fadados a chegar a espírito puro. Como nós vamos fazer isso com uma encarnação só? Tão presos às nossas paixões, tão presos às vicissitudes materiais. Não estou aqui dizendo que nós não precisamos dela, precisamos, sim, e muito, mas não podemos dar toda a ênfase que nós damos aos bens materiais, às questões materiais, e de contraponto, esquecendo dos bens espirituais, né? Nós precisamos, sim, dar valor e muito às questões espirituais. Joana já nos fala isso. Joana diz que precisamos vivenciar a nossa totalidade de espírito ainda encarnado. É aproveitar todas as oportunidades de se fazer o bem ainda encarnado. É ter a consciência desperta de que nós somos espíritos imortais em um processo evolutivo na carne, em um processo evolutivo na matéria. Então, tudo que nós passamos aqui tem um período de se passar. Essa encarnação, ela vai se findar por algum momento. E precisaremos de outra e outras oportunidades para poder continuar a nossa caminhada evolutiva. O que tange a essa encarnação, o que tem de importância nessa encarnação, nós precisamos vivenciar. E não ficar presos ao passado e também não se vislumbrar com o futuro. Como aconteceu em uma reunião mediúnica desastrosa, né, que ela foi aberta ao público, e uma entidade veio a se comunicar por um irmão e falou para uma pessoa que estava na plateia, né, dizendo a ela que ela ela é a reencarnação de uma rainha da França, muito rica, muito tal, descreveu ela toda numa encarnação passada, e não se sabe se aquilo era verdade ou não, ou se o espírito estava simplesmente a brincar com ela, né? Aí a gente vê a importância de uma reunião mediúnica séria, né? Que esta pessoa se destrambelhou de tal forma que ficou presa a isso aí no passado, que eu fui uma rainha, e esqueceu de viver a plebeia que ela estava nesta encarnação. Ela quis voltar a ser rainha, né? Já foi. É a mesma coisa, a gente recebe as crianças na nossa vida e não apresentamos elas a Jesus. A gente não sabe a carga reencarnatória daquela criança. A gente não sabe o que aquele espírito está trazendo na sua bagagem. Precisamos apresentar ela a Jesus, para que ela tenha o contraponto, o balanceamento do que ela é, do que ela traz de bagagem, com o que ela tem agora de opção. E dentro do que ela tem de opção, nós podemos apresentar a ela o Cristo, a Jesus, para que ela possa escolher Ele e aproveitar as oportunidades que o amor de Jesus tem para nos direcionar na nossa encarnação. Quantos de nós
Se não tivesse Jesus na nossa vida, aí é uma análise muito profunda e muito íntima, né? Se não tivéssemos Jesus na nossa vida, como estaríamos hoje? Agora, neste presente momento. Paremos para analisar. O Cristo traz algo muito belo para a nossa vida: o amor. E a reencarnação é um ato de amor. É Deus dizendo para nós: meu filho, minha filha, eu estou te dando uma nova oportunidade e te darei quantas forem necessárias para que você entenda o propósito da sua existência, para que você possa entender o porquê eu te criei. É isso que um pai faz. Ele não fecha a porta quando o filho erra. Ele abre os braços e o abraça, e faz com que ele entenda que ele vai precisar passar novamente por aquela situação ao qual ele errou, para que ele possa aprender. E de que forma isso acontece? Muitas das vezes a gente entende assim: poxa, se o cara matou, né, na próxima encarnação ele vai vir e vai ser morto. Ele aprendeu? Será que ele aprendeu? Não. Ele precisa entender a valorização da vida, porque se ele matou, ele não valoriza a vida. Então ele vai ter que vir para valorizar a vida. Muitas das vezes ele vem, né, um assassino, ele vem como um médico para valorizar a vida, para que ele possa lutar para que aquele irmão que está ali na sua frente, prestes a desencarnar, ele lute para que ele venha a viver, a continuar vivendo. Ele precisa valorizar a vida. Isso é só um exemplo, tá, gente? Não é algo certo, não, tá? Porque tem diversas oportunidades de aprendizado. É um dos exemplos que a gente tem, né? Então, ele precisa vir para justamente aprender. E não tenham dúvida, uma das coisas que nós vamos mais aprender nas nossas sucessivas encarnações é a paciência. Quando a gente para analisar, olha, nós estamos em um planeta de provas e expiações, aí já está no finalzinho, aí tem um planeta de regeneração, tem um planeta bom, né? E os planetas puros, né? Os planetas felizes, né? Que dali, os planetas felizes, dali em diante, é o espírito no universo com outras atividades que ele não precisa mais reencarnar. Tá, até lá falta quanto tempo? Falta quanto tempo? A gente para analisar que a Terra tem bilhões de anos. Bilhões de anos, né? Aí a gente para analisar: nossa Senhora, eu tenho muita estrada pela frente ainda. Então o que a gente mais vai aprender na nossa encarnação é ter paciência, em esperar, em aprender. Porque a paciência é instrumento que faz com que o indivíduo possa adquirir novos conhecimentos. A paciência. E nós temos dentro do nosso convívio social diversos instrumentos que vão nos dar paciência, cada vez mais paciência, né? Porque é uma construção. Se a gente para analisar, a paciência é uma construção. E a reencarnação faz com que nós tenhamos essa paciência. Adquirir esta paciência se faz necessário para que o espírito venha a ter esse despertar de consciência, abrir os olhos para a vida verdadeira, né? E a reencarnação é instrumento para isso, para aprendizado, porque não existe reencarnação punitiva, por mais que o indivíduo tenha errado. Por mais que o indivíduo tenha cometido erros, ele vai vir na próxima encarnação
de forma a se enquadrar, a se reeducar. Porque este é o processo de amor. Deus não pune ninguém. Se nós sofremos, se nós passamos por dores, é busca nossa. Porque nós podemos aprender também pelo amor. Mas, devido à não observância da lei, nós vamos buscar o sofrimento, a dor, que nada mais é do que um limitador para que a gente não venha a cometer novos erros. Até nisso, a misericórdia divina vem ao nosso favor. A gente parar para analisar que tem espíritos que passam a encarnação inteira em estado de observação, bebendo água somente se os outros derem, se alimentando somente se os outros derem, vestindo roupa somente se os outros forem lá vestir, limpando ele somente se o outro for lá fazer. Uma encarnação inteira assim. Quer dizer, aquilo ali é a misericórdia divina atuando, para que aquele irmão não venha a errar, não venha a passar por um processo novamente de erro na sua encarnação. Tem diversos relatos dentro da literatura espírita falando sobre casos como de um irmão que reencarnou diversas vezes e cometeu inúmeros suicídios, ao ponto dele vir cego, surdo e mudo, e no decorrer do processo, quando ele estava com 11 para 12 anos, uma doença o acometeu e ele ficou paraplégico. A mãe entrou em desespero e começou a rezar, a perguntar por aquilo, por quê. Ela teve a intuição de levar ele a uma casa espírita. E levando ele a uma casa espírita, ela teve o contato com Chico, que falou a ela: minha irmã, esta criança que está contigo é um espírito que está tendo uma nova oportunidade. E pela misericórdia divina, ela veio a ficar da forma que estava. Porque esse espírito vem de sucessivas reencarnações cometendo suicídio. E ele veio a ficar paraplégico para limitá-lo, porque ele já estava pensando novamente em cessar a sua vida. Então, a misericórdia divina vem para fazer com que aquele irmão tenha a oportunidade de cumprir a sua encarnação, de passar, mesmo que sofrendo, o processo reencarnatório, para que ele possa aprender e valorizar os ensinamentos aos quais a encarnação nos traz. São inúmeras as oportunidades que nós teremos, mas precisamos aproveitar cada uma delas, porque o mérito disso é a gente avançar mais rápido na senda evolutiva do espírito. Com essa rápida evolução, nós encarnaremos menos, reencarnaremos menos. E fazendo isso, reencarnando menos, nós teremos a oportunidade de viver a nossa vida espiritual. Parando para analisar, o espírito não foi feito para estar encarnado. Olha que coisa, né? Ele não foi feito para estar encarnado. O espírito foi feito para passar por esse processo de reencarnação, evoluir e chegar ao ponto que não precise mais reencarnar. Cabe a nós fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. E de que forma é? Aproveitando as oportunidades de fazer o bem dentro da encarnação. Aí é que está o ponto em que Jesus trazia para a gente: sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. A gente não vai esperar chegar ao nível do Cristo para ser perfeito, dentro da relatividade que o Espírito tem de perfeição. Nós podemos ser perfeitos dentro das oportunidades que essa encarnação nos dá.
Lógico que temos a limitação do nosso estágio evolutivo, a limitação do despertar da nossa consciência e a limitação das oportunidades que nós temos na nossa frente, mas precisamos nos perguntar: aproveitamos todas? Aproveitamos todas as oportunidades que vêm até nós? Todas as oportunidades que chegam até nós de fazer o bem, nós fazemos? Porque se perguntar qual é o propósito da vida, é amar. Jesus nos disse isso. Quando ele disse, respondendo à pergunta de qual era o maior dos mandamentos, ele disse: amar a teu Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então a razão da nossa vida, a razão da nossa reencarnação, nada mais é do que o amor. Amar. É justamente isso que nós precisamos fazer. A ciência já admite que as pessoas que têm religião, que se apegam a uma fé, né? Então, todos os benefícios que a fé traz, ela tem um ponto muito forte dentro da saúde da pessoa. Ela muda a arrumação celular da pessoa. Tanto que eles já tratam as questões psicológicas também de uma forma multidisciplinar. A gente vê que a doença do século, como está sendo chamada, a depressão, ela é tratada de forma multidisciplinar. Então é um corpo médico que trata aquele indivíduo, não é só o psicólogo, porque ela desestabiliza todo o corpo. A depressão, ela desestabiliza todo o corpo e pode surgir câncer, pode surgir outras doenças decorrente do estado mental que a pessoa está. Então, eles já admitem que as pessoas que têm fé, que acreditam que vão ser curadas, aquela energia é direcionada para a doença e realmente acontece. Já tem alguns hospitais que recebem os médium passistas, e lá eles aplicam passes. A Universidade de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais, faz um trabalho desse também, na sua residência. Então, tem alguns hospitais também em São Paulo que já faz esse tipo de trabalho com passe magnético. E os médicos que fazem esse tipo de trabalho, não quer dizer que eles sejam espíritas, não. Eles não têm religião, mas acreditam naquele processo, porque já verificaram melhora nos seus pacientes. Olha aí a ciência acreditando nas questões espirituais. Já que é um passe, o passe espírita, nós sabemos que tem o concurso dos espíritos também ali a auxiliar. Se for estudar o mecanismo do passe, é dessa forma que ele age no nosso corpo. Então a ciência começa a cada vez mais a validar as questões espirituais. Mas isso requer uma seriedade no tratamento, no estudo, na busca de desvendar isso aí. Agora, se não tiver essa seriedade, nós cairemos justamente como eles já fazem, na descrença deles, na descrença que a ciência já traz. Eles não dão crédito a essas questões e falam como falavam para Kardec, nos idos lá do lançamento do Livro dos Espíritos. Isso é falácia, isso é crendice. Eles tinham até como pessoas de baixo nível que se interessavam pelas questões religiosas. Então, a ciência, ela traz a reencarnação como algo a ser só tratado única e exclusivamente pelas religiões. Ela não se atém muito seriamente sobre isso, a não ser pelo cientista Stevenson, que foi um dos poucos que trabalharam essa questão
da pesquisa científica em torno da reencarnação. E a religião, as religiões que se propuseram a falar, falaram muito pouco, muito superficial sobre isso. A doutrina espírita, a única que se aprofundou, a única que foi mais a fundo buscar o sentido do porquê reencarnar, o porquê retornar seguidas vezes, né? Qual a real necessidade da reencarnação? E aí a gente vê um propósito lógico nisso. É o amor de Deus trabalhando sobre nós, dando-nos as inúmeras oportunidades de se fazer o bem, de ter o propósito da reencarnação, que é a evolução da humanidade. Veja que os espíritos não respondem como unidade, eles trazem os seus ensinamentos muito para o coletivo, é sempre assim. Kardec pergunta sobre o propósito da reencarnação e ele diz que é para a evolução moral da humanidade. E requer cada um fazer o seu papel íntimo, cada um fazer a sua questão íntima, o seu trabalho mais íntimo de renovação a cada dia. Ser melhor hoje do que fomos ontem, ser melhor amanhã do que somos hoje. Isso é se conhecer, isso é se interar, isso é querer realmente buscar o entender e entender o porquê da minha encarnação, o porquê eu estou aqui e fazer melhor cada vez mais, fazer o que eu tenho de oportunidade, fazer valer ali na minha encarnação, colocar em prática. Como eu vinha conversando com o Joilson mais cedo, sobre a questão da exemplificação, maior outdoor que nós temos dentro da doutrina espírita. É o maior trabalho de divulgação que nós temos dentro da doutrina espírita, são os nossos exemplos. Vivenciar o que a doutrina nos traz, vivenciar o que os ensinamentos dela nos traz, pacificar as nossas emoções, pacificar e educar os nossos sentimentos, requer trabalho árduo. Isso não é fácil, minha gente, mas é possível, porque o Mestre pediu para que a gente fizesse isso, né? Pediu para que a gente amasse o outro assim como nós nos amamos. Ele pediu para que a gente se conhecesse cada vez mais, para que isso fosse possível de ser feito. Então, tendo isto na nossa consciência, nós vamos buscar entender o porquê eu estou encarnado neste momento, diante dos núcleos sociais ao qual eu faço parte, o porquê da minha família, o porquê das perseguições que eu sofro, o porquê das problemáticas que estão no entorno da minha vida, no entorno da minha existência. Essas perguntas serão solucionadas no momento em que nós nos entendermos como espíritos imortais em um processo evolutivo na matéria. Estes problemas passarão, mas precisa que nós tenhamos a certeza de que aprendemos com ele a lição que ele quis nos trazer. Porque toda dor e todo sofrimento quer nos mostrar algo, quer nos ensinar algo, quer nos apresentar alguma coisa. E está lá nas entrelinhas, basta a gente perguntar. Sinceramente, do fundo do nosso coração, para que a gente possa entender o propósito da nossa reencarnação. A reencarnação se faz necessário para que a gente possa elevar moralmente a nossa estrutura psíquica e poder chegar diante de Deus e perguntar a Ele: que queres que eu faça? Abrindo mão assim do nosso livre-arbítrio, sendo então espírito puro que não requer mais reencarnar, a não ser em missão. Muita paz. Muito obrigada, Lázaro. Uma palestra muito esclarecedora, né?
muito boa, muito esclarecedora, mas informo para vocês que a gente ainda tem uns minutinhos para perguntas. Os internautas têm perguntas aí? Então, alguém tem alguma pergunta? Pois não. Já entendi, né? Entendi hoje, né? Mas hoje também foi só um ponto a atenuar o que eu já de que o que a gente vive foram escolhas que nós fizemos. Mas pode haver interferência de espíritos na forma como a gente vive, tipo viver uma vida tribulada porque espíritos se manifestam, né, por invocação de outros terceiros. Sim, obrigado pela pergunta. A questão de evocação ou de espíritos que estão nos influenciando, isso acontece a todo momento, tá? Nós somos, sim, influenciados por eles, muito mais até do que a gente imagina, né? Essa é a resposta até que Kardec recebe no Livro dos Espíritos. Mas cabe a nós também, tá? E aí é que entra a nossa responsabilidade. Cabe a nós também termos consciência de que aqueles espíritos estão tendo margem para desvirtuar a nossa vida porque nós damos passagem para eles, tá? Como controlar isso, Lázaro? Como eu posso regrar essa questão desta influência? Me mantendo vigilante, me mantendo em oração. Quem disse isso foi Jesus. Orai e vigiai sempre, para que não caia em tentação. Por quê? São inúmeros os espíritos que são nossos credores, vamos dizer assim, né? São espíritos que vêm nos cobrar dívidas passadas. E aí o que é que acontece? Eles vão estar justamente ali na caminhada com a gente, se reajustando, buscando na gente o exemplo para que eles também possam caminhar bem. E se a gente se coloca de forma a ter uma mente tranquila, de ter uma mente conectada com o mais alto, esses espíritos não vão ter acesso a fazer o mal. Ou eles aprendem ou eles se afastam. Das duas, uma. Ou eles aprendem ou eles se afastam, né? Porque até Bezerra de Menezes, ele falou sobre essa questão da exemplificação, né? Cuidado como tu andas, pois pode ser o único evangelho que o irmão venha ler. Que irmão é esse que está lendo o evangelho que a gente está vivendo? Senão os espíritos que estão ao nosso redor, que são vários espíritos que estão ao nosso redor, lendo os nossos exemplos, observando o que a gente faz a todo momento. Então, precisamos estar vigilantes e conectando a nossa mente sempre com o mais alto, sempre com os espíritos benfeitores, para que a gente receba as influências do bem, né? As influências para que a gente possa viver no bem e não as influências dos espíritos que ainda não se afinizaram com a luz, que aí vai desestruturar o nosso campo psíquico, vai fazer com que a gente caia em tribulações e sofrimentos maiores. Obrigada. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Não? Alguns minutinhos ainda. Dou-lhe uma, duas... Isso também serve para espíritos obsessores, né? Sim. Os espíritos obsessores, geralmente, são justamente esses espíritos que nós tínhamos crédito com eles, né? Eles tinham a nossa confiança e a gente, de alguma forma, quebrou essa confiança deles, né? Fizemos algo de errado com eles e eles vêm para poder cobrar. E precisamos ter também um entendimento sobre a questão da obsessão. Se eu sofro obsessão, é porque eu estou no mesmo nível evolutivo do espírito que me obsedia. Ele não teria condições de chegar até mim se eu tivesse um nível acima dele, né? Então, do mesmo modo que ele está me obsediando, eu tenho também total condição de obsediá-lo.
né? E muitas das vezes isso acontece porque a obsessão é uma via de mão dupla, né? Então, ela cessa quando um dos dois não quer mais. Se o indivíduo que está encarnado busca pautar a sua vida no bem, ele começa a cessar. Este momento aqui que nós estamos passando é um dos momentos que acontecem os maiores desenlaces obsessivos. É aqui que muitos espíritos são esclarecidos sobre a sua condição. E eles conseguem se desconectar, largar esses grilhões que o prendem ao outro e partir longe desse sofrimento, né? Porque quando um não quer, dois não brigam, não é verdade? Esse é um ditado bem antigo nosso, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando ele tem esse entendimento de que ele pode viver a sua vida longe daquele irmão, sem estar ali cobrando a dívida que ele vai pagar, o que ele fez a esse obsessor de alguma forma, porque a lei divina é muito clara, muito justa, né? Ele não precisa estar ali obsediando. Ele entende que ele não precisa estar ali, porque Deus vai fazer com que aquele irmão se reenquadre, né? Ele vai fazer com que aquele irmão se reajuste. Mais uma vez, obrigada, Lázaro, e obrigada a todos, obrigada aos internautas. E eu tenho uma boa notícia: se quiserem rever a palestra, vocês podem assistir no Facebook ou no YouTube. Quem não se inscreveu ainda, sugiro, peço, solicito carinhosamente que se inscreva no canal do Amar, tá certo? Lá tem essa e tem outras palestras também, todas elas que passam aqui.